Boa noite a todos os companheiros, as pessoas que estão nos acompanhando. Nós estamos aqui no Centro Espírita Jesus Perante a Cristandade para mais uma aula do tratamento espiritual. Agradecemos mais uma vez a todos que nos acompanham. É uma satisfação imensa podermos continuar com o trabalho dessa forma. Acredito eu que seja a forma que iremos utilizar daqui para frente. Meus irmãos, nós vamos fazer a prece e vamos dar início ao estudo da aula de hoje. Peço também que os companheiros não se esqueçam de colocar a água para fluidificar. Vamos fechar os nossos olhos materiais e tentar abrir os olhos do Espírito e poder vislumbrar os amigos que já estão conosco, sentir a presença deles, nos incentivando a prática do amor, a caridade, o perdão, para que nos tornemos melhores, mais acessíveis a eles.
mais aptos ao trabalho com Jesus. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Peço ajuda para que possamos desenvolver o assunto da melhor forma possível. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, então hoje a gente vai falar sobre o culto do Evangelho no Lar. É uma aula muito agradável, muito boa, fácil de entender a proposta. Então vamos lá. O que é culto do Evangelho no Lar? Trata-se de estudo do Evangelho de Jesus em reunião familiar. O culto doméstico do Evangelho é a fonte real da medicina preventiva, sustentando as bases do equilíbrio físico-psíquico. Então, essa passagem primeira está contida lá no livro Luz no Lar, são espíritos diversos. O culto do Evangelho, em qualquer parte, é fonte de abençoada riqueza espiritual, preservando-nos os alicerces do equilíbrio psicossomático. Evangelho no lar é Cristo falando ao coração. Então, se a gente pensar que o culto do Evangelho no lar é Jesus, Jesus presente, então a gente está abrindo as portas para que Jesus entre em nossa casa. Isso é muito importante. Se a gente pensar em algumas projeções, algumas imagens onde Jesus abre, aliás, Jesus bate a porta. E se a gente pensar que muitas vezes a gente olha naquela figura e não encontra o trinco, então a gente pensa que quem vai ter que abrir a porta para Jesus entrar somos nós. Então, o culto do Evangelho no lar é isso. É a fonte do equilíbrio físico-psíquico. Se a gente pensar que fazendo prece, nós vamos nos sentir bem no corpo somático, corpo físico, corpo material, a carne, e também vamos receber a ajuda que necessitamos no espírito. Quando eu li essas frases tiradas dos livros, eu me lembrei assim de algo que acredito que todos nós já ouvimos. É mente sã em corpo são. Mente sã em corpo são. Primeiro, nós recebemos no espírito a ajuda que necessitamos, sentimos no espírito, e essas impressões são repassadas para o corpo. Então a gente vai receber ajuda fazendo prece no lar. Tanto recebemos ajuda no corpo físico e também recebemos ajuda no espírito. Em qualquer parte, como dizem ali os amigos espirituais, é uma riqueza espiritual, é uma bênção e traz esse equilíbrio para todos nós. A necessidade do culto do evangelho no lar. Dramas que surgem na família, incompreensões que se agravam, urdiduras traiçoeiras, pessoas em rampa de perigo iminente, enfermidades em fixação, cerco obsessivo constritor, suspeitas em desdobramento pernicioso, angústias em crises a caminho do autocídio, inquietações de várias ordens em painéis de agressividade ou loucura, recebem no culto evangélico do lar o indispensável antídoto com as consequentes reservas de esclarecimento e coragem para dirimir equívocos, finalizar perturbações, predispor a paz e ajudar nos embates todos quantos aspirem à renovação, entusiasmo e liberdade. Então, essa passagem está lá no livro Celeiro de Bênçãos, Joana de Ângeles. Joana de Ângeles tem essas palavras difíceis. Eu fui buscar algumas no dicionário. E quando a gente vai assistir Divaldo Pereira Franco, que é o melhor orador no momento, na atualidade, às vezes a gente não entende nada, porque ele está junto, Joana de Ângeles está próximo, e ele conta algumas coisas engraçadas para a gente. Às vezes é só o que a gente guarda. Mas vamos tentar entender o que é que Joana de Ângeles quer nos passar. São problemas que acontecem no lar. Esses dramas, o cerco obsessivo que constrange, que aperta, as angústias. Mas Joana de Ângeles traz para nós o antídoto.
que é justamente essa necessidade do culto do evangelho no lar. Necessidade nós temos. Dormir é uma necessidade. Comer é uma necessidade. E ela, Joana de Ângeles, coloca também que a prece, o culto do evangelho no lar é uma necessidade. Nós precisamos. Todos que aspirem uma renovação, entusiasmo e liberdade. Então a gente está vendo como é bom fazer o culto do evangelho no lar, como é bom rezar com os familiares. E a gente estende isso com as visitas que chegam, os parentes, as pessoas. A gente normalmente faz num horário pré-determinado, a gente vai ver nas projeções mais adiante, reúne a família, quem estiver presente, num dia onde todos estejam presentes, normalmente finais de semana, nada muito cansativo, entre 15 e 20 minutos no máximo, onde a gente vai fazer uma passagem do Evangelho, vai ler um pedacinho, e todos que estiverem presentes podem interpretar a sua maneira, porque é bom ouvir os outros também, a gente aprende com as crianças, com os adultos e com as pessoas da melhor idade. E a gente se entende, e é uma proposta para se levar a sério no seio familiar. Isso é muito bom. O culto do evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão. Cultivar o evangelho no santuário familiar é nortear a nossa experiência para o reinado de Deus em nós e fora de nós. Então, os amigos espirituais aqui nesse livro, Culto do Evangelho no Lar, eles falam para nós que, a partir do momento que a gente começa a desenvolver essa atividade no lar e se transforma em algo que se repete, é um exercício que se repete, pelo menos um dia durante a semana, isso vai fazer com que, de repente, as pessoas consigam manter um pouquinho mais da calma, sem agredir a ninguém, conseguem ouvir uma agressão verbal e não vão rebater com as mesmas atitudes. As pessoas começam a refletir sobre o que se pode fazer, e isso é muito bom. Eu me lembrei da Água da Paz. Então, a gente não está sozinho aqui, tem companheiros, e isso quem nos ensinou foi o paizão Bonerges. Então, ele disse assim, que quando começasse uma discussão lá no seio familiar, aquele que estivesse mais propenso a fazer o bem, a sentir a presença dos amigos espirituais, era para colocar água, que ele batizou de água da paz, na boca, e não era para engolir. E daí, se você está com essa água na boca, você não vai discutir. Então, ele batizou isso de água da paz. E se a gente pensar, a gente já vai ver em projeções mais adiante a respeito da água fluidificada, é justamente isso. Então, nós notamos que, a partir do momento que a gente desenvolve o culto do evangelho no lar, nós vamos nos tornar pessoas mais pacíficas, pessoas menos agressivas, mais calmas, já vamos poder enxergar esses problemas de uma outra maneira, vamos ter compaixão com o erro alheio, nós vamos poder observar tudo que nos acontece, mantendo a nossa calma e o equilíbrio necessário. Isso é muito bom, meus irmãos. A proposta do culto do Evangelho no Lar é uma proposta vinda do mundo espiritual. Não é nossa. Nós simplesmente obedecemos o que os amigos espirituais nos propõem. E a gente procura repassar da melhor maneira possível aos irmãos que nos ouvem. O primeiro culto cristão no lar. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Então, esse berço doméstico é a nossa casa, é o nosso lar. A casa do homem, e quando os amigos espirituais falam em homem, eles generalizam. O homem, mulher, criança, toda a sociedade humana. É a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante,
e a meditação elevada desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Essa passagem está lá no livro Jesus no Lar, Neio Lúcio. Então, tudo se inicia no lar. Às vezes a gente cobra dos professores a educação dos nossos filhos. E vamos falar sério, meus irmãos. A educação tem que partir do lar. Na escola, até onde eu saiba, os professores ensinam as matérias básicas, português, inglês, matemática, enfim, mas a educação, meus amigos, isso vem do lar. Não é nada agradável a gente cobrar isso dos professores. Educadores somos nós, que pertencemos a um lar, uma família. Nós temos essa responsabilidade de educar os nossos filhos. Nossos também? Vamos pensar um pouco nisso, né? Os aspectos espirituais do culto no lar. Tão logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. O culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acendem em torno. Aqui o livro de André Luiz, Os Mensageiros. É importante a gente analisar assim que nós não estamos sós, que muitos irmãozinhos irão nos visitar. Porque quando a gente começa a fazer o culto do Evangelho no lar, a gente acende luz lá na nossa casa. Se a gente pensar que os insetos são atraídos pela luz, fica mais fácil de entender. Muitos insetos espirituais, me desculpem falar assim, irão nos visitar. E se a gente fizer essa proposta mesmo de mudança, de renovação, de transformação, eles irão notar. Muitas vezes a espiritualidade pede e deixa que nos visitem espíritos necessitados, doentes. Eles precisam. E eles vão. E a gente espera que possam receber essa ajuda através da palavra e principalmente dos atos. Então, muitos amigos vêm nos visitar, parentes desencarnados, e esses espíritos doentes que precisam de ajuda. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar vigilantes, mantendo o nosso equilíbrio na casa mental, e essa proposta mesmo de renovação. É isso que o Evangelho, o culto do Evangelho no lar nos pede, para que a gente faça o culto do Evangelho no lar, mas também que a gente busque a nossa transformação, a nossa renovação. Isso é bom. As pessoas estão precisando, nesse momento, daquele sorriso no olhar, porque se a gente vai estar com a máscara, é difícil. Mas o nosso olhar pode sorrir pelo que nós somos. Nós somos pessoas de bem, nós vamos sorrir com os olhos. Agora, se a gente estiver nesse processo de dor, de medo, não vai haver brilho no olhar. Então, meus amigos, vocês que nos ouvem, amigos presentes, que eu quero muito bem, que possamos sorrir através dos olhos, pelo que nós somos. Nós somos espíritos em evolução. Nós estamos tentando aceitar a proposta de Jesus. Eu tenho a certeza que entre nós aqui presentes, nós já fazemos o culto do Evangelho no lar. E, inclusive, é uma proposta do tratamento espiritual. Então, a gente tem que servir também de exemplo para os nossos filhos, netos, amigos, fazendo o culto e buscando nos tornar pessoas melhores. Então, aqui, André Luiz diz que essa luz não fica só ali dentro, nas quatro paredes. Essa luz se expande e vai para fora. Se a gente pensar que se a gente está acendendo luz no lar, todo o bairro pode também receber ajuda. As casas vizinhas vão receber ajuda. Todo mundo vai se sentir bem, porque vai irradiando. E isso contagia. É bom demais. A gente pode notar nessa projeção que existe ali à frente dessa residência, dessa casa, um espírito guardião. E tem outro saindo. Se a gente pensar assim, que
nosso lar está tão bem cuidado pela nossa proposta, o propósito de renovação e a ajuda espiritual, a gente vai ver na projeção mais adiante, aonde muitos realmente recebem ajuda e outros que não querem ainda, não estão aptos a receber, eles são afastados. E isso é importante. Esses espíritos mais doentes, vamos dizer assim, mais trevosos, ainda não querem receber ajuda, eles são afastados do nosso lar. Essa projeção mostra bem o que a gente está falando, essa proposta. Benefícios do culto do evangelho no lar. O culto da boa nova em fonte de bênçãos, dissolvendo em nosso campo de trabalho todas as sombras da discórdia e da ignorância, do desequilíbrio e da irritação. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. A família iluminada melhora a comunidade. Então a gente pode perceber nessa projeção, que é uma das projeções do tratamento espiritual, aonde existe um guardião, um espírito guardião à frente da nossa residência. Outros espíritos estão doutrinando um irmãozinho necessitado. Outros amigos espirituais estão magnetizando a água e outros amigos espirituais estão aplicando passe, que é uma transfusão de energias. E se a gente notar o semblante dos familiares, eles estão felizes, alegres. E naquele quadro menor, um espírito está sendo afastado do lar. Ainda não, ele não quer receber ajuda, porque no momento correto ele também vai receber. Então a gente fica muito feliz em poder mostrar e falar um pouco da grandeza que é fazer o culto no lar. Nada mais é do que fazer a prece, uma pequena passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente pode ler um livro de poesia, nada muito cansativo, vamos dizer assim, mas muito produtivo. Essa é a proposta. Vamos falar um pouco sobre a magnetização da água. A água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. Emmanuel está falando aqui no livro Segue. Então, o que acontece? A gente pega e coloca a água no recipiente, a gente faz a nossa prece, mas o trabalho maior é dos amigos espirituais. Eles vão transformar a água em remédio. Então, a gente diz assim que eles vão manipular, eles vão transformar essa água, que é algo simples e receptivo da Terra, um elemento. Se a gente pensar na fórmula, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, H2O. Então, eles conseguem manipular e transformar a água pura e cristalina em remédio. Mas também existe outro fator, que é a fé. Nós precisamos trabalhar com a fé, pedindo a eles, então, que transformem a água em medicamento. E a gente toma realmente como medicamento. A gente toma naqueles copinhos pequenos, né, o cálice. Podemos tomar 3 vezes ao dia, de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas. Depende do grau, da necessidade. Eu me lembro a minha mãe leva essa garrafinha de água fluida para toda parte. Eu deveria fazer igual, mas como ainda, né, a gente fala do processo e toma água mais no centro, né, e em casa, quando a gente faz, mas a gente pode sim, meus irmãos, pedir a eles, fazer a nossa prece, entregar todo esse processo nas mãos dos amigos espirituais, acreditar e tomar. Também não acontece milagre, a gente deve pensar assim, né? Tem uma passagem que eu gosto muito de contar. A mulher estava sofrendo de uma doença depurativa, câncer. E a partir do momento que ela começou a tomar água fluida, ela começou a se sentir melhor. Então, ela tinha 5 crises ao dia, diminuíram para 2. Já não é muito bom? E também, a partir do momento que essa pessoa começou a trabalhar com o culto do evangelho no lar, ela se transformou, ela ficou uma pessoa muito mais otimista. Então ela brincava assim, que começaram a cair os cabelos, então ela estava fazendo trança nos cabelos,
depois ela fazia um rabo de cavalo naquele cabelo, e de repente caíram todos os cabelos. E a família, a gente sabe como é que é a mulher, né? Vamos brincar um pouquinho, adora o cabelo, né? E ela estava careca, e a família se preocupou com isso. Mas ela, muito otimista com as preces que estava fazendo e recebendo ajuda, ela disse: Hoje eu estou muito feliz. É um dia que eu estou muito feliz. Mas por que, mãe? Por que, vó? Porque hoje não vou precisar pentear o cabelo. Então a gente brinca, mas a gente recebe ajuda sim, meus irmãos. A proposta é muito boa, mas cabe a nós acender essa luz em nosso lar. Esse é o roteiro para a realização do culto do Evangelho no lar. Então a gente inicia com uma pequena leitura de uma mensagem antes da prece. Depois a gente faz a prece inicial. Depois a gente vai para o estudo do Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma pequena passagem, a gente diz que abre o acaso, mas o acaso não existe. Sempre vem a mensagem correta para nós. Se não for para nós, os encarnados, com certeza para os irmãozinhos que estão ao nosso lado. Porque às vezes cai, por exemplo, a passagem do Evangelho sobre o duelo. E daí a gente pensa assim, mas eu não. Né, o duelo é lá da época medieval, um pouquinho mais à frente. Hoje nós não duelamos mais com armas, mas a gente duela às vezes com a língua, né? A gente maltrata com as palavras. Depois do estudo entra a conversação fraterna. É aquilo que a gente entendeu. A minha mãe pergunta para os meus filhos, o Vitor Hugo, por exemplo, tem 9 anos, 10 agora. O que é que você entendeu, Vitor Hugo? E ele fala na linguagem de criança, mas é um espírito milenar naquele corpo. Fala com muita propriedade, e a gente se emociona. Aí depois entramos nós. Aí veio o João Inácio, que é jovem já tem um outro entendimento. Depois eu e por último a mãe, né? Palavra sempre da rainha do lar. Mas é muito bom estudar assim, porque cada um tem uma visão a respeito do evangelho e a gente aprende. Isso é importante. Nós não somos donos da verdade, somos filhos do dono. Nem sempre aquilo que a gente pensa é a maneira mais correta. E às vezes até a gente pensa de uma forma correta. E o agir. Então, se a gente analisar bem a proposta do Evangelho no lar, é uma proposta de transformação. E isso é gota a gota. É um esforço contínuo. Vale a pena, meus irmãos. Vamos pensar assim com muito carinho a respeito do culto do Evangelho no lar. Depois dessa conversação fraterna, entra a fluidificação das águas. Então, a gente vai fazer a nossa parte, fazendo a prece, pedindo ajuda, mantendo o nosso pensamento elevado e entregando tudo nas mãos dos amigos espirituais. Eles é que vão transformar essa água em remédio. E tem esse fator primordial que é a fé. Nós precisamos acreditar. Depois da fluidificação das águas vem a prece de agradecimento e a gente encerra então o culto. A gente também não pode esquecer que depois de escolhido um dia da semana em horário fixo para essa reunião, a gente não pode ficar brincando com os espíritos, mudando o horário ao nosso bel prazer, à nossa vontade. Não vamos fazer no domingo, depois a gente muda para o sábado, começamos às 8, às 20 horas da noite, depois mudamos para as 19. Não, isso não pode, meus irmãos, porque a espiritualidade vem nesses horários. Eles têm mais o que fazer, eles não estão aí para nos servir. Eles têm muita coisa para fazer. A gente não pode brincar. Então, a partir do momento que a gente conseguiu construir um horário para fazer o culto, tem que ser mantido. O horário e o dia da semana. E essa é a última projeção, Jesus no lar. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. É interessante porque alguns companheiros já falaram assim, olha, Celso, eu não consigo fazer o culto lá em casa. Às vezes as pessoas têm outra ideologia religiosa, eu estou só. Como é que eu vou fazer sozinho o evangelho? Ei, calma aí. Como assim sozinho? Você está se esquecendo que junto, bem pertinho de você, tem amigos espirituais. Não,
Não é apenas um amigo, são vários. Tem o teu protetor, tem outros anjos, guardiães que estão ao seu lado, espíritos familiares, tem, tem, tem muita gente junto. Então, como assim, estou sozinho? Do lado físico, realmente, você está só. Mas, se você fechar os olhos materiais e abrir um pouquinho os espirituais, vai sentir a presença deles. Então, nunca se sinta só para fazer. Faça. Se a gente lembrar, Chico Xavier também no começo, ele ia para o centro e dava aula só ele e os espíritos, ninguém acompanhava. O começo de tudo, meus irmãos, sempre é bem difícil. Na verdade, se a gente pensar, exige sacrifício e renúncia para tudo. Para trabalhar com Jesus, meus irmãos, porque ele nos convida, ele bate a nossa porta. É fácil dizer que eu aceito, sendo que a proposta é de sacrifício e renúncia. Mas vamos analisar com amor e carinho e fazer a nossa parte, dia a dia, hora a hora. Nós agradecemos a oportunidade, agradeço a oportunidade e os amigos aqui presentes. É bom poder sentir, é bom poder olhar nos olhos, com máscara e tudo, e sorrir. Vamos sorrir com os olhos, já que a gente nesse momento não pode abraçar. Eu sinto uma necessidade muito grande de abraçar as pessoas, mas o abraço é um abraço virtual agora, né? A gente brinca bastante. O abraço virtual é o brilho no olhar físico, material e as nossas boas ações. Essa é a proposta. Então a gente vai encerrar. Estamos muito felizes. Agradecemos aos irmãos que nos acompanham na live. Nos acompanhem, meus irmãos, segunda-feira, terça-feira na palestra pública, quarta-feira, dia de tratamento espiritual. Nos acompanhem. Nós fazemos esse pedido. Ficamos felizes em saber, companheiros de outras cidades, de outros estados nos acompanham. E vamos fazer a nossa parte. Perfeito é Jesus. Nós somos os seguidores. Então vamos fechar os olhos mais uma vez. Vamos sentir a presença dos amigos espirituais conosco, nos envolvendo, nos abraçando. E é bom sentir o calor e a presença deles entre nós. Eles nos amam. Eles querem o nosso bem. Eles fazem de tudo para despertar em nossa mente, um tanto adormecida, o trabalho e a alegria de viver. Agradecemos, Senhor, a possibilidade de trabalharmos e nos sentirmos úteis. Agradecemos a presença desses amigos que nos amam. Senhor, que possamos logo mais, enquanto o nosso corpo descansa, que o nosso espírito volte a um templo sagrado como esse, ou quem sabe, Senhor, pelo nosso merecimento, trabalhar, agir, servir em teu nome, hoje e sempre. Que assim